Fala galera, Impulse, aqui é a Areli e eu vou usar esse tempo agora para falar um pouco sobre criatividade na profissão. Então, para quem não sabe, eu sou nutricionista, sou formada há 3 anos pela Universidade Federal de Pelotas e durante esse tempo de formada eu tenho atuado em consultório. E, bom, para começar, eu nunca pensei que eu fosse uma pessoa criativa, eu sempre tive problema com isso, com criatividade, com inovação, com ideias, porque eu venho de uma família onde todo mundo é muito criativo, né? Minha mãe ama artesanato, essas coisas, então eu tenho uma família que tem pensamentos muito acelerados, vamos dizer assim, e eu nunca achei que eu fosse uma pessoa criativa. Só que durante o tempo da faculdade eu me deparei com o quê? A famosa dieta, né? E as pessoas, elas estão acostumadas, vamos dizer assim, elas pensam que o nutricionista ele tem uma dieta pronta para todo mundo e não é assim que funciona. Cada caso, cada pessoa que chega até o nutricionista precisa ser estudado individualmente e estratégias, dietas diferentes têm que ser elaboradas do zero para cada paciente que se achega a nós. Então não é assim, vai chegar uma pessoa no consultório, eu puxo da gaveta uma dieta e entrego. Não, cada pessoa, cada caso específico é diferente, o indivíduo ele é individual, então a dieta tem que ser individualizada também. Então durante já o tempo da faculdade, os professores trabalham isso na gente, né? Essa ideia de individualizar, de cada doença, cada caso tem que ter uma abordagem diferente, tem que ter uma ideia diferente, né? Cada pessoa vem da sua casa com alguns vícios alimentares, com algumas coisas que elas são acostumadas a comer ou não, coisas que elas gostam ou não. E tudo isso são coisas que o profissional tem que saber jogar, tem que ter jogo de cintura, né? Para entender o que aquela pessoa vai poder seguir, vai poder fazer e o que ela não vai poder fazer, e o que ela muitas vezes não vai querer fazer. Então, pra mim, já foi um choque nesse momento, né? Eu pensando, nossa, como é que eu vou fazer em consultório, né? Quando eu me formei, eu tinha muito medo, pensava, meu Deus, será que eu sei fazer isso mesmo? Será que eu vou conseguir encarar essa profissão agora que eu saí da faculdade? Será que eu não vou fazer besteira? Mas, conforme as pessoas foram chegando até mim, eu fui conseguindo colocar pra fora, né? Tudo aquilo que eu já tinha de conhecimento. Então, primeiro, o que eu penso sobre a criatividade? Que você tem que estudar sobre ela, você tem que buscar informação sobre ela. Claro, tem pessoas que elas nascem com isso dentro delas. Para cada situação adversa, cada situação diferente que a vida tem, elas vão reagir de uma forma diferente. Elas já têm aquela inovação, aquela ideia na cabeça delas. E outras pessoas não, como eu, não tinha. Mas o que você pode fazer? Estudar sobre isso. Estudar a área que você está se formando. Estudar muito. Estudar as coisas que são mais atualizadas. No meu caso, por exemplo, no mundo da saúde, sempre está saindo coisas novas, artigos científicos novos, tudo isso é uma ferramenta para a nossa criatividade. Quanto mais informações diferentes, mais leitura a gente faz, mais aquilo fica guardado no nosso cérebro e quando algo diferente se apresentar, a gente pode ir, vamos dizer assim, lá na nossa gaveta da imaginação, né? Da imaginação não, das ideias que a gente tem e pode puxar dali uma ideia, um artigo que a gente leu, um conhecimento que a gente tem. E é assim que eu aplico no consultório quando eu tô com um paciente, né? Ele vai chegar diante de mim, vai apresentar a situação dele, qual é o objetivo, quais são os quadros e talvez se apresente algo muito diferente na minha frente, eu posso pegar e puxar lá na minha gavetinha lá de coisas que eu estudei, que eu li, que eu sei e pegar e começar a abordar isso com o paciente, né? Uma coisa que eu, vamos dizer assim, precisei ser tratada na minha vida foi realmente essa questão da criatividade. Por quê? Porque isso às vezes vai de encontro com a gente de tipo, pra que eu sirvo? Se eu não sou uma pessoa que é criativa, se eu não sou uma pessoa que tem ideias legais, super mirabolantes ou coisa assim, pra que eu sirvo? Isso foi uma coisa que foi tratado muito comigo, principalmente por Deus, sabe? Porque eu tive um tempo em missões na Jocum e era tratado muito sobre isso, sobre que Deus é um Deus criativo e que se Deus é criativo, os filhos de Deus são criativos também. E aquilo me confrontou, aquilo me chocou, porque eu não me achava uma pessoa criativa, eu não achava que eu era uma pessoa que tinha capacidade de ter ideias novas, de seguir
algo que já não estivesse pronto, sabe? Tipo, eu tinha essa dificuldade de pensar assim, não, eu posso começar algo do zero, eu posso fazer algo diferente. Eu achava que eu sempre seguiria somente as ideias dos outros. E eu fui confrontada com essa palavra no tempo que eu estive na Jocum, de que Deus é criativo e Ele colocou criatividade nos filhos dele, sabe? Então, pra mim, principalmente essa aula sobre criatividade de Deus, foi algo que me chocou, foi algo que me confrontou, para que eu parasse de pensar a respeito de mim mesma que eu não era uma pessoa criativa. Então, a partir daí, eu comecei a puxar de mim, no que eu posso ser criativo, no que eu posso colaborar, contribuir no reino de Deus, na minha profissão, e mostrar a Deus através da minha criatividade, sabe? Mostrar que eu tenho essa característica de que Deus colocou em cada um de nós que somos filhos dele. Então, na minha profissão, é o que eu busco fazer. Busco tratar cada paciente de forma individualizada, sabendo que ele é uma pessoa diferente da anterior que eu atendi e que as outras pessoas que viram depois são diferentes também. Nunca puxando nada pronto, porque as pessoas, elas querem isso, elas querem algo criativo, elas querem algo diferente daquilo que elas já viram, que elas já leram, que elas já fizeram. Então, em consultório, principalmente nutricionista sofre muito com isso, né? De gente que vem já de fazer dietas loucas, dietas da lua, da sopa, sei lá, 1000 coisas diferentes. E você tem que pegar e trabalhar com essa pessoa que não é assim, que há algo diferente, específico para ela, que vai funcionar com ela, que vai ajudar ela a aderir a um plano alimentar melhor, porque às vezes o que a pessoa tem dificuldade? Quando ela pega aquela dieta pronta de internet, ela tem dificuldade de seguir porque é algo muito generalizado, não é específico para ela, não é específico para os hábitos que ela tem, para o que ela gosta de comer ou não, e isso dificulta muito a pessoa a seguir aquilo até o final. Então, ser criativo na profissão, na minha profissão, é essencial. Saber olhar para aquela pessoa e ver que ela é uma pessoa única e trabalhar com aquela questão de ela ser única pode ajudar aquela pessoa a ter sucesso em seguir uma dieta ou não, a ter sucesso em melhorar a saúde dela. Porque às vezes não é simplesmente uma dieta para emagrecer, mas a pessoa ela precisa daquilo para viver melhor, para ter uma vida melhor, para vencer uma doença, para vencer obstáculos, sabe? Então, saber tratar aquela pessoa com individualidade, ser criativo até mesmo na forma de atender aquela pessoa, não só na hora do plano alimentar, mas na forma de conversar, de abordar, tudo isso pode fazer com que a pessoa que está na sua frente queira fazer aquilo que você vai apresentar para ela, queira estar ali, queira fazer aquilo. Então, independente de qual seja a sua profissão, entenda que a pessoa que chega para consumir o seu produto, seja ele qual for, quer algo único, quer algo diferente, e aquilo vai fazer ela comprar, aquilo vai fazer ela seguir aquilo que você está dizendo, aquilo vai fazer com que ela confie em você. Você ser criativo no seu produto, ou ser criativo no seu atendimento, ou ser criativo na forma como você fala, vai fazer a outra pessoa querer aquilo que você tem. E puxando um pouco para o lado, vamos dizer assim, de vida com Deus, o ser criativo também em apresentar Deus para as pessoas vai fazer elas quererem o Deus que você tem. Então, englobando tudo isso, fechando tudo isso, é realmente isso, entender que realmente Deus, ele é um Deus criativo. É só olhar para a natureza, é só olhar para todas as coisas que ele criou, é só olhar para todos os seres humanos que ele criou, que não são nenhum igual ao outro, e entender que ele também colocou uma porção dessa criatividade nos filhos dele, para que a gente crie coisas diferentes, faça coisas diferentes, para que as pessoas olhem para a gente e vejam que tem algo diferente na gente, que é essa criatividade, esse dom que Deus nos deu. Então, para finalizar, eu quero deixar uma dica para você que está aí do outro lado. Pare de se comparar aos outros. A sua criatividade é diferente da do outro. A sua criatividade, o seu trabalho, aquilo que Deus colocou em você é diferente do outro. Eu sofria muito porque eu ficava comparando a minha criatividade com a dos outros. Mas quando eu entendi que Deus me fez diferente, isso pra mim virou uma chave. Então, pra fechar, entenda que você é criativo, que há isso em você.
procure trabalhar isso, procure entender qual é a sua área em que você tem que ser criativo e use isso para expandir o reino de Deus, para alcançar a vida das pessoas e para fazer o seu trabalho, o seu serviço cada vez melhor. Quanto mais criativo você for, mais as pessoas vão buscar o seu serviço. Então, acho que é isso, galera. Fico por aqui e até a próxima.